Bom, texto. O que é o texto? Só para a gente fazer a distinção entre texto e gênero, né? Texto, se eu pegar as palavras textuais do Bakhtin, né, que é uma das grandes referências da linha teórica que a gente está usando já há décadas para organizar o ensino de língua portuguesa, texto é a realidade material do discurso, seja ela fônica ou escrita, impressa ou coisa parecida, né? O que é a realidade material? Então, estou conversando agora com vocês. Esse meu discurso é um texto, tá certo? É um texto cuja realidade é fônica. Por quê? Porque eu estou falando o texto. Então, é o som que é a realidade material dele, né? As pessoas estão gravando, certo? Daqui um pouco, eles vão pegar essa gravação e vão transcrever. Então, um discurso oral vai ganhar uma outra realidade, que é a impressa, a gráfica, tá certo? Então, vai ser um discurso oral que tinha uma realidade fônica, som, porque eu estou falando, alguém vai transcrever, então isso vai virar a realidade gráfica, né? E depois alguém vai transformar em discurso escrito, porque vai fazer um documento de divulgação disso junto com, pelo menos é o que eu soube, tá bom? Se eu estiver falando bobagem, alguém me avisa, para divulgar para vocês, até para vocês poderem entender esse material dentro do contexto em que ele foi usado. Porque vocês sabem que uma coisa, quando você tira do contexto, ela é uma coisa. Quando você põe no contexto, ela é outra coisa. Ou melhor, ela pode ser outra coisa, dependendo da interpretação que é feita, né? Então, todo texto, inevitavelmente, quer eu queira, quer eu não queira, quer eu tenha consciência disso, quer eu não tenha, é organizado num gênero, né? Eu não preciso saber que ele é organizado num gênero para ele ser. Ele é. Se eu sei ou se eu não sei qual é, não faz diferença. Não para quem é falante, em princípio. Agora, para quem ensina, faz toda a diferença, né? Por quê? Porque a gente toma esse saber que é de que maneira esse texto se organiza, porque se ele está organizado num gênero, ele tem uma organização interna que é comum a todos os textos daquele gênero. Por exemplo, a gente tem um gênero chamado fábula, não tem? Não existe esse gênero? Sim ou não? Sim, né? Aí eu tenho fábula do La Fontaine, fábula de Esopo, de quem mais? Monteiro Lobato, Milor Fernandes, enfim, de um monte de autores. La Fontaine escreveu uma fábula só? Não, escreveu um monte, né? Esopo também escreveu uma só? Quer dizer, reescreveu? Também não, né? Uma porção. Então, o gênero é um. Os textos organizados naquele gênero são milhares, certo? Então, há uma diferença entre texto e gênero. Não é a mesma coisa. Então, eu reconheço uma fábula, né? Quando eu analiso todas as fábulas do La Fontaine, do Esopo, do Milor Fernandes, do Monteiro Lobato, etc. e tal, e reconheço nesse conjunto de textos elementos comuns. Por exemplo, o conteúdo temático, o fato dela ser episódica, essas características têm uma determinada implicação para a textualidade. Então, por exemplo, não tem descrição de personagem em fábula. E aí as pessoas, quando vão ensinar os textos, se usam outra referência, vão colocar a seguinte orientação assim, para os meninos: descreva mais a raposa, descreva mais a cegonha, o galo. Fábula não tem descrição de personagem, porque ela é episódica, ela conta um fato da vida daqueles personagens como se a gente os conhecesse há 1 milhão de anos. Então começa assim: a raposa convidou a cegonha para jantar, certo? Já começa assim direto. Não tem descrição nem de lugar e nem de personagem. Às vezes tem um tempo assim. Um dia a raposa convidou a cegonha para jantar. Então, tem a natureza da fábula, por ela ser episódica, tem implicações textuais. Uma delas é essa. Não tem descrição de personagem, não tem descrição de cenário, né? E ela sempre tem uma finalidade. Por exemplo, se a gente for perguntar qual é a finalidade da fábula, no geral, que as pessoas respondem, têm respondido ao longo do tempo, é assim: passar um ensinamento. Bom, conto de fada não passa o ensinamento? Aí todo mundo diz sim. Então, qual é a diferença entre o ensinamento da fábula e do conto de fada? Aí todo mundo fica pensando. Então, um ensinamento moral, a luta entre o bem e o mal, etc e tal, né? Bom, qual é a diferença, então, entre o ensinamento da fábula e o ensinamento do conto de fadas? O conto de fadas fala mesmo da luta entre o bem e o mal de um modo geral. Os bons são recompensados, os maus são castigados. Em alguns
textos de alguns autores mais castigados do que em outros, né? Haja vista as irmãs da Cinderela naquela versão dos irmãos Grimm, que recebem os furos das pombinhas dos olhos, né? Na hora do casamento, por exemplo, vêm as pombinhas e furam os olhos das irmãs malvadas, né? Então o castigo é maior, mas alguém sempre sofre muito e é recompensado no final. Então vale a pena sofrer, certo? Para ser recompensado no final. Então, dependendo de qual é o contexto no qual o conto foi produzido, eu vou ter um fator religioso, inclusive, que determina o maior ou o menor castigo. Os irmãos Grimm, que vêm de uma Alemanha mais luterana, então vão fazer o quê? Vão tentar botar muita tinta no castigo de quem fez maldade, né? Agora a fábula fala da luta entre o bem e o mal? Não, a fábula fala de defeitos e virtudes específicos humanos. Por isso é que foi possível a ela, ao longo da história, ter acrescido lá no seu finalzinho provérbios, que provérbio não é constitutivo de fábula desde o início do gênero, né? O provérbio foi sendo agregado à fábula. Inclusive nas do La Fontaine, que são em versos, a moral às vezes vem no começo da história e não no fim. E às vezes nos últimos versos e não em separado na forma de provérbio. Então o provérbio foi sendo agregado à fábula. E hoje ele é quase que uma parte que a gente não consegue enxergar uma fábula se não tiver esse provérbio lá no final agregado, né? Então vai falar de uma virtude e de um defeito humano específicos. Então, por exemplo, a raposa quando enxerga as uvas que estão verdes, puxa, né? O desdém, né? A moça com a lata de leite na cabeça, conhece essa fábula? Da moça que tira o leite, enche de leite e aí vai andando pelo caminho e aí de repente ela vai sonhando, nossa, tirei tanto leite, aí eu vou lá, vou trocar por não sei o quê, que depois eu troco por não sei o quê, que depois eu troco por não sei o quê. Nossa, depois de um tempo eu vou ter isso, aquilo. De repente ela tropeça numa pedra, a tina tomba e ela volta para a realidade, tá certo? Então essa coisa do delírio, de você de ser ambiciosa por demais e etc e tal, né? Só um outro parênteses rápido, é muito interessante a gente observar, uma das coisas que até comprova o fato de que o provérbio foi sendo agregado historicamente à fábula, é o fato de a gente encontrar uma mesma fábula com 500 milhões de possibilidades de provérbios. Às vezes a gente pesquisa uma fábula, numa versão tem um provérbio no final, na outra versão tem outro provérbio no final, na outra versão tem outro provérbio, né? A gente encontra isso. Então, para que eu estava falando isso? Para a gente entender que os gêneros, eles têm características comuns. Então, toda fábula vai discutir essa questão moral relacionada a virtudes e defeitos, para não dizer pecados, né? Mas como ela surge num contexto em que a oposição é virtude e pecado, né? A fábula tem essa característica. Todos os textos que são fábula vão ter essa característica. Todos os textos que são fábula vão ter uma implicação textual que é não haver descrição de personagem nem de cenário. Tá certo? Uma implicação textual. Por isso eles são mais curtos, inclusive. Não apenas por isso. Elas são episódicas. Tratam de um episódiozinho na vida dos dois personagens, nossos velhos conhecidos, né? Dizem as pessoas que estudam psicologicamente a questão da fábula que essa estratégia, né, de se escrever um texto sem fazer a descrição, começando com a raposa convidou a cegonha, certo? Artigo definido significa a raposa, nossa velha conhecida, não é uma raposa. A raposa convidou a cegonha, aproxima tanto a gente do texto que pode ser uma estratégia para aproximar a gente mesmo das nossas próprias virtudes e defeitos, que é uma coisa tão difícil da gente fazer, né? Bom, mas isso quem estuda psicologia que diz, o que nos interessa são as questões linguísticas e tal.